Então, hoje o nosso papo vai ser sobre o ômega 3, porque caiu aí na mídia, né, nas redes sociais, que o ômega 3, ele é um excelente suplemento. E isso é verdade. Portanto, eu vejo que as pessoas erram muito ao suplementar o ômega e às vezes não sabem nem por que e nem como suplementar. Então, é exatamente isso que nós vamos conversar hoje. Trazendo aí um pouquinho sobre as funções do ômega, nós temos o ômega 3, o ômega 6 e o ômega 9. Com exceção do ômega 3, os outros ômegas, eles são pró-inflamatórios. O que é isso? Eles estimulam a inflamação. O nosso corpo, quando ele está em equilíbrio, né, que é o que a ciência chama de homeostase, consegue trabalhar tranquilamente com esses 3 tipos de ômega. Por quê? Porque ele, em equilíbrio, ele consegue neutralizar as agressões causadas por essa pró-inflamação. E é necessário que nós tenhamos essa pró-inflamação, sim. Por quê? Imagina se você machuca o dedo. Você precisa que todo o seu sistema de defesa esteja ativo para causar uma inflamação e a partir daquela inflamação vem a cicatrização e a reparação. Só que quando nós temos muita ativação de inflamação, muita ativação, mas nós não temos reparação, nós não estamos conseguindo solucionar aquela causa, isso gera um ciclo no nosso corpo, uma ativação constante da cascata inflamatória, e essa cascata inflamatória vai originando disfunções metabólicas, que por sua vez originam as disfunções estéticas. Então, o ômega 3, ele é, aí dentro de todos os ômegas, ele é anti-inflamatório, enquanto os outros são pró-inflamatórios. Da onde que vem muito esses prós, né? A gente nem precisa ficar preocupado em ter uma suplementação com esses pós. Porque esse pró, na verdade não é pós, esse pró-inflamatório, está na nossa alimentação, muito riquíssima a nossa alimentação. Então, a gordura de origem animal tem esse prós, os enlatados, os embutidos, os conservantes, tudo tem esse pró-inflamatório. Então, tudo isso já está ativando exacerbadamente a inflamação. Então, o que nós precisamos é de neutralizar, de equilibrar isso daí para que o corpo consiga exercer sua função. O ômega 3, quando a gente tem uma alimentação legal, ela é produzida inclusive pelo intestino. Só que como a nossa alimentação ela está cada vez mais errada, a nossa capacidade de produzir naturalmente o ômega 3 está muito em escassez. Hoje quase que ninguém produz por si só a quantidade ideal e satisfatória de ômega 3. Então há necessidade de suplementar. Esses dias uma aluna comentou: "Ah, mas eu preciso de fazer exames de sangue do meu paciente para saber se ele está em desbiose?" Eu acho desnecessário, eu acho um dinheiro desnecessário, porque hoje praticamente 100% da população está em desbiose. A população se alimenta errado, tem estilo e hábitos de vida errado, que faz com que o paciente venha a ter uma desbiose. Então, você entrar com protocolos 4Rs para poder reparar e regenerar o epitélio intestinal e suplementar esse paciente com pré e probiótico, não vai fazer mal. Você apenas precisa fazer isso corretamente. Tá? Então, acho desnecessário esse exame, mas ele existe também, nem é tão caro assim. Tá? Quando o paciente tem, por exemplo, a pele muito ressecada, quando o paciente tem uma tendência a ter dermatite, quando ele tem a pele muito escamosa, sabe aquele ressecamento que chega a descamar, né, a camada aí da epiderme? Quando o paciente às vezes tem psoríase de diferentes graus e tal, pode ser um sinal de que o corpo está com carência de ômega 3. Por que isso? Porque apesar do ômega 3 ele ser uma gordura, e o pessoal, nós termos muito medo de desenvolvermos esteatose hepática, o fígado, ele necessita de bom ômega 3, de boas concentrações de ômega 3, para ele trabalhar de forma satisfatória. Então, o ômega 3, ele passa a ser também um protetor hepático. Uma vez que nós temos ômega 3 em quantidade satisfatória, o nosso fígado trabalha mais feliz. Se ele trabalha mais feliz, ele desempenha o seu papel de forma satisfatória. Se o nosso fígado está mais feliz, a nossa pele, ela reflete brilho, reflete saúde. Porque se o nosso fígado não está legal, a gente vai responder isso na pele, tá? Paciente que reclama para vocês, por exemplo, eu tenho os olhos muito ressecados, cabelo muito ressecado,
é uma característica de deficiência de ômega 3. Se o paciente, às vezes, comentar a minha visão está um pouco embaçada, está um pouco turva, podem ser vários fatores, mas pode ser também uma carência de ômega 3, sinalizadores de ômega 3. Arritmia, problemas de pressão alta, ômega 3 ajuda. Se o paciente tem, por exemplo, cansaço mental, se ele tem tendência à depressão, se ele tem euforia, né? É aquela... Não é euforia que eu queria falar, deixa eu ver aqui. Ansiedade, né? A ansiedade se dá quando a pessoa pensa muito no futuro, né? Então, temos pessoas que sofrem pelo passado, tem pessoas que sofrem pelo futuro, e praticamente não vivem o presente. Então, essas pessoas, o ômega 3 também costuma ajudar bastante. E se você for conversar hoje com o seu paciente, muitos deles estão relatando essas características, ou a depressão, ou a ansiedade, ou às vezes as duas juntas, falta de concentração. E isso é importante por quê? Porque o nosso cérebro, ele é gordura, é um tecido muito gordo, são células de gordura que tem ali. Então, ele se dá bem com gorduras boas. E o ômega é uma dessas gorduras boas que faz necessário para o nosso cérebro trabalhar de forma satisfatória. Então, se você sente que você está mais cansado, está mais indisposto, com falta de concentração, pensa como que está o seu ômega. Faz quanto tempo que você não tem suplementado o seu ômega? É importante a gente pensar nisso, tá? O ômega também, ele ajuda a controlar a pressão arterial. E isso é muito legal para nós. Nós temos que começar a associar e juntar essas informações. Um paciente que tem pressão alta, ele começa a lesionar o epitélio, os epitélios do vaso sanguíneo. E conforme vai tendo essas lesões, nós vamos levando para o local dessa lesão colesterol e cálcio. E aquilo vai virando placas de ateroma por todos os locais que vai ter nessas agressões. Então, o paciente começa a ter uma diminuição do diâmetro do vaso sanguíneo devido a essas placas. Se diminui o diâmetro dos vasos sanguíneos, eu aumento a PA. Se eu aumento a PA, eu lesiono mais os vasos sanguíneos. Então, isso vira um ciclo. Outra coisa, se eu estou lesionando os meus vasos sanguíneos, eu estou causando um processo inflamatório naquela região. Então, eu estou constantemente ativando a inflamação. Mas não chega a ser um processo inflamatório agudo, que dá sinais de agudo. É um processo silencioso, como se fosse assim, baixo e constante. Mas é como se você estivesse ficando ali, tô machucando. Se eu não parar com aquela agressão, aquilo vai se tornando agressivo para todo o corpo, porque cada vez o corpo tem que ficar liberando citocinas inflamatórias lentamente. E essa inflamação crônica que acomete ali os vasos sanguíneos, ela se generaliza. Então, o paciente começa a ter a cascata de inflamação constantemente ativada. E isso origina as disfunções estéticas. Então, quando você pensa em o paciente como um todo, a PA do paciente interfere. Se você não tem o hábito de aferir a PA do seu paciente, eu te convido a começar a introduzir isso na sua rotina, por alguns motivos interessantes. Primeiro, que poucas pessoas fazem isso na estética. Então, vai começar a ser um diferencial, vai agregar valor aos seus serviços. Segundo, que se o paciente estiver com uma PA elevada, você tem que ligar a luzinha amarela lá da atenção para conseguir investigar mais algumas coisas nesse seu paciente. PA aumentada, inflamação. PA aumentada, inflamação nos vasos sanguíneos. PA aumentada causa essa fragilidade nos vasos sanguíneos e vai dificultando o retorno venoso. Se dificulta o retorno venoso, o paciente começa a ter mais edemas nos membros inferiores, ele começa a ter mais formação de vasinho nos membros inferiores. Consequentemente, se tem mais edema nos membros inferiores, esse paciente começa a desenvolver mais celulite.
Conforme vai aumentando o grau e a extensão dessa celulite, maior vai aumentando a inflamação. E as disfunções estéticas vão começar a aparecer ali em pencas. Então, você tem que pegar o hábito de aferir a PA do seu paciente para você conseguir até ter o raciocínio inverso e começar a investigar o que está causando ali. Se o paciente tem uma PA aumentada, você tem que investigar esse paciente de forma diferente. Mas o ômega 3 pode ajudar a baixar essa PA. É a única solução? Não, mas é uma solução. É uma solução eficaz, segura, que inclusive ajuda a controlar não somente a PA, mas controlar a inflamação do seu paciente. Consequentemente, o seu paciente vai ter um vaso sanguíneo mais íntegro, vai diminuir todos esses sintomas que nós acabamos de conversar anteriormente. Então, precisa de ter esse raciocínio clínico. Eu percebo que hoje as pessoas querem muito saúde estética, né? A estética integrativa, o paciente como um todo. Mas você sabe o que significa saúde integrativa? Você sabe investigar o teu paciente como um todo? Se o seu paciente chega lá e você aferir a PA do seu paciente, a PA der aumentada, você sabe o que isso pode causar de malefícios para os seus resultados estéticos? Você sabe o que você pode suplementar, como orientar, o que sugerir para o seu paciente? Então, quando a gente pensa em estética integrativa, é literalmente nós vermos o paciente como um todo. As células do corpo desse paciente é um mosaico. Então, tudo se interliga, tudo se comunica, inclusive a mente, inclusive o pensamento, inclusive a dor emocional que esse paciente tem. Então, a saúde integrativa é isso. Se seu paciente tem depressão, esse seu paciente não vai ter um bom resultado estético, porque ele tem dor emocional. E essa dor psíquica causa inflamação. Essa inflamação quebra colágeno, quebra fibras de elastina, inflama outros órgãos. Então, é importante que você saiba como que o seu paciente dorme, se ele dorme bem, o horário que ele dorme, se ele tem um sono reparador ou se ele não tem, se ele tem depressão, se ele não tem, se ele é ansioso ou não, se ele toma remédio ou não. Por quê? Porque isso tudo interfere diretamente nos seus resultados estéticos. Então, converse com o seu paciente e passe a enxergá-lo como um todo. Lembre-se sempre, a vida inteira de vocês, quando um paciente te procurar, é porque ele tem uma disfunção estética. Então, olhe para aquele paciente e faça o seguinte pensamento: o que essa disfunção estética está querendo me dizer? O que está por trás dessa disfunção estética? Qual que é a disfunção metabólica que está originando essa disfunção estética? Estetas, você não precisa ficar gastando horrores com aparelhagem cara. Aparelhagem de última geração em um corpo em desequilíbrio não vai responder. Se você consegue devolver a homeostase para aquele organismo, você talvez nem precise usufruir de aparelhos para conseguir resolver a disfunção estética do seu paciente. Mas, já que você tem algum aparelho, qualquer que seja ele, faça o refinamento, faça o acabamento disso daí, tá?